Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos aqui em Aparecida, que alegria estarmos na casa da mãe. A casa da mãe é sempre a casa da misericórdia, do acolhimento, é a casa da ternura de Deus. E são muitos os motivos pelos quais nós queremos rezar. Nós queremos rezar sobretudo pela vida que de Deus nós recebemos. Hoje especialmente nos alegramos pelos 42 anos de ordenação sacerdotal do Padre Carlos Arthur, que trabalha conosco aqui em Aparecida. Pedimos a Deus que conceda ao Padre Carlos Arthur vida longa e um ministério abençoado. A nossa saudação muito especial a todos vocês, romeiros e devotos de Nossa Senhora. A nossa saudação a você que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação. É uma alegria, é um privilégio entrar na sua casa para falar de Deus, para repartir e multiplicar a bênção divina. Meus queridos irmãos, estimadas irmãs, as leituras de hoje, com muita simplicidade, nos lembram que Deus nos chama para uma missão. É Deus que nos escolhe, Deus nos envia para uma missão. E a nossa missão diante de Deus não é outra senão a missão de fazer o bem, de amar ao próximo. O amor ao próximo está no núcleo, no centro da fé cristã. E as leituras de hoje nos falam disso, nos falam da escolha que Deus dirige a cada um de nós, da missão que Deus oferece a cada um de nós. A missão de fazer o bem, de praticar a justiça. A primeira leitura é um trecho muito bonito do livro do Gênesis. Como vocês sabem, o livro do Gênesis é o primeiro texto da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia. E ali, neste primeiro livro da Bíblia, está não apenas a beleza da criação do mundo, mas está, sobretudo, a vocação dos primeiros patriarcas, daqueles que foram escolhidos, que foram eleitos por Deus para formar o seu povo. Nós ouvimos no trecho de hoje a história de Abraão, que ainda é chamado por outro nome. Certamente vocês perceberam que aqui, nesse episódio, ele é chamado de Abrão. É muito comum que a Bíblia faça referência à mudança, à transformação de nomes. Vários personagens bíblicos têm os nomes mudados por Deus diante de uma grande experiência. É a partir da grande experiência de Deus que Abraão vai ter o nome modificado, assim como tiveram os nomes modificados Paulo, Barnabé e tantos outros seguidores de Deus. A história de Abraão é uma história de coragem, de confiança em Deus. Ele é chamado por Deus para constituir um novo povo. E o que impressiona na história desse homem é a abertura de coração, o desprendimento diante dele próprio, diante das suas riquezas. Na origem do povo de Israel, na origem do povo de Deus, está um povo nômade. E a leitura de hoje nos fala exatamente disso. Abrão e Lot são pastores de rebanhos. Vivem em busca de novas pastagens. Uma vida nômade, uma vida difícil. Difícil demais para rebanhos tão grandes. E eles se dividem em busca do bem comum, para que não haja briga entre os seus pastores, para que não haja briga entre as famílias. É de Abraão o desejo de separar-se, mas é de Abraão também o desejo de deixar Lot escolher a melhor pastagem.
Isso nos mostra a necessidade de desprendimento que cada um de nós é chamado a ter. Desprendimento de coração, desprendimento diante dos bens terrenos, desprendimento diante daquilo que poderia significar uma pretensa segurança. Na vida de Abraão há uma única certeza: Deus é a sua única segurança, Deus é a sua única riqueza. Por isso que ele é capaz de oferecer o melhor ao seu sobrinho Lote. E a resposta de Deus é imediata. Dirigindo-se a Abrão, Deus promete a ele uma grande descendência, uma grande família, a abundância da graça e da bênção de Deus. E o livro do Gênesis traz essa metáfora muito significativa. Abraão será pai de um povo numeroso, incontável como os grãos de areia. Assim também é a graça de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós não nos damos conta. Muitas vezes nós não percebemos, mas a graça, a força, a misericórdia de Deus em nossas vidas é sempre abundante, é sempre generosa. Por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, com muita simplicidade, apresenta a regra de ouro para os cristãos. Através de uma palavra muito simples, Jesus nos faz pensar que nós devemos amar ao próximo, que nós devemos fazer o bem. O resumo da lei e dos profetas, nas palavras de Jesus, é muito simples. Tudo aquilo que nós gostaríamos que as outras pessoas fizessem por nós, nós é que devemos fazer a elas. Se nós queremos de fato receber o amor, a ternura, a amizade verdadeira, nós devemos viver como amigos fiéis, nós devemos fazer o bem, nós devemos amar ao próximo, com o mesmo amor com que nós gostaríamos de ser amados. São palavras de esperança, são palavras que nos fazem pensar no mundo diferente, no mundo melhor, no mundo mais feliz. Não poucas vezes, Jesus nos recorda a necessidade de fazer o bem, de praticar a justiça. No ensinamento de Jesus está a certeza de que o bem nos transforma. O amor verdadeiro nos modifica, nos aprimora. E é assim que nós vamos crescendo na graça de Deus. Jesus, não poucas vezes, insiste em dizer que o bem que nós fazemos volta para nós como bênção, como graça, como amor de Deus. Que Nossa Senhora Aparecida nos dê essa esperança, a esperança de fazer o bem, de promover a vida, de construir um mundo melhor e mais feliz para todos. Amém.